pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes em Ação. Aqui a gente descomplica a linguagem, a comunicação e tudo que faz parte do dia a dia. E hoje o assunto é sério, mas o papo vai ser leve. Vamos falar sobre os gêneros orais e como a gente usa a fala na escola e fora dela. Eu sou Débora Pontes, aluna do segundo semestre do curso de Letras pela Universidade Estadual do Ceará, com formação em Turismo e Hotelaria, pós-graduação em Administração. Sou servidora pública municipal na área do turismo. Fomento o turismo através da cultura local. E o tema do nosso episódio piloto é Muito Além do Gogó, a ciência por trás da nossa fala e do debate na escola. E a nossa convidada de hoje é a professora Luísa Ravena, formada pela Universidade Federal do Ceará, especialista pela Universidade Estadual do Ceará. Professora, atualmente você está em sala de aula, conta um pouquinho da sua atuação. Bem, estive atuante, né, em sala de aula durante quase 12 anos, mas agora estou como técnica em assuntos educacionais, né, pela Coordenadoria de Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade na SEDUC. Que maravilha! Pois é, gente, quando a gente pensa em aula de língua portuguesa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o ensino da escrita, né, da gramática, das regras, da redação. Mas, assim, para além das regras de escrita, né, você precisa saber que a oralidade ela também precisa ser estudada, né, ser ensinada e vista de forma científica, na questão da adequação aos diversos contextos formais e informais nos quais nós estamos inseridos. Então, hoje nós vamos focar, né, no gênero oral debate, que é um dos gêneros formais que são ensinados em sala de aula. Com certeza. Afinal, debater não é brigar, né, gente? É saber argumentar e principalmente ouvir. Então, se você acha que falar é só ser ter gogó, fica com a gente. No episódio de hoje, você vai mudar a sua cabeça. Bora começar? E para abrir a nossa mente, a gente fala o dia todo, brinca, conversa no WhatsApp, manda mensagem de áudio, mas um debate na escola ou uma entrevista de emprego são totalmente diferentes de um papo na esquina, não é mesmo, professora? Perfeito, né? Baseando-se nas ideias de Bakhtin, que a gente se comunica através de gêneros discursivos, ele dividia, né, esses gêneros em gêneros primários, que são aqueles que remontam conversas espontâneas do dia a dia, e os secundários, que exigiam uma comunicação mais complexa e formal, e ensinada, por exemplo, na escola, como, por exemplo, um seminário, uma palestra, um debate regrado. Ah, entendi. E o erro de muita gente, inclusive de alguns livros didáticos, como aponta algumas pesquisas que estamos usando como base, é achar que a escrita é sempre formal e a fala sempre informal. Não é isso, professora? Isso mesmo. Exatamente, Débora. O linguista Marcuse defende a existência, na verdade, de um contínuo entre a fala e a escrita. Elas não são opostas, né? Elas, na verdade, elas se complementam. Por exemplo, para você fazer um bom debate oral, você não vai só falar do nada, né? Você precisa pesquisar, você precisa ler textos de apoio, escrever, fazer anotações, roteiros em um papel, por exemplo, se preparar. Ou seja, né, a escrita ela serve como suporte da fala formal. Nossa, professora, isso faz muito sentido. Mas me diz uma coisa: a escola realmente ensina a gente a debater? Porque na minha época, o professor apenas jogava um tema polêmico, a sala começava a gritar e no final dava uma nota. E isso é um debate de verdade? Bem, olha, há muitas pesquisas sobre o assunto, né? Inclusive a minha própria, que de monografia da Universidade Estadual da minha especialização, na qual eu analisei diversos livros do ensino médio aprovados pelo PNLD, né, Programa Nacional do Livro Didático, e aí a gente descobriu algumas falhas justamente. E aí, né, os livros eles dão instruções de como fazer, mas usam o debate apenas como uma atividade final.
eles não ensinam o passo a passo, não inserem essa atividade, esse gênero em uma realidade comunicativa, de imersão, de inserção social. Eles usam apenas como atividade final avaliativa. Verdade. E tem outra coisa. Os livros, eles trazem textos escritos, como artigos de opinião ou tirinhas, para preparar para o debate, né? Mas quase nunca mostram um debate real, de verdade, para a gente ouvir. Como a gente vai aprender a falar formalmente se a gente não ouve exemplos tão reais? Esse ponto é crítico, né? Algumas pesquisadoras, como Dolce, Neri, né, sugerem que a escola deveria usar protótipos de textos orais, de gêneros orais, ou seja, gravações de áudio, né, de vídeos de debates reais da TV ou da rádio, e assim, para que os alunos consigam ser debatedores, né, mudem o tom de voz, como eles usarem conectivos corretos em determinadas situações. Aprendam a respeitar o turno de fala de cada um, a polidez, né? A questão do mediador ali organizando o tempo. Tudo isso é importante para uma aula de debate. Beleza, já vimos o problema. Mas qual a solução? Como os professores e os alunos podem transformar o debate em uma ferramenta real de cidadania e pensamento crítico? A resposta está na chamada metodologia de sequências didáticas, proposta por Dawes e Cheney. Em vez de fazer o debate direto, a atividade ela deve ser dividida em módulos, né? O primeiro módulo, os alunos entendem o conceito daquele gênero, depois eles assistem vídeos reais, de debates reais, aprendem técnicas específicas de como fazer, por exemplo, a retomada do discurso do colega, a refutar um argumento, em vez de brigar, né, sem brigas, e como usar esses dados estatísticos nas suas opiniões, opiniões de especialistas, para defender o ponto de vista. Inclusive, né, é um gênero textual argumentativo, ou seja, é nesse momento que eles vão trabalhar o senso de criticidade, né, o senso que inclusive é bastante usado nas redações do Enem, devido a ser uma tipologia discursiva argumentativa. Que incrível! E o mais legal é o papel de cada um. No debate escolar, os alunos podem revezar os papéis sociais. Um dia você é o debatedor, que defende uma ideia, mesmo que você não concorde com ela. O que é ótimo, exercício contra-argumentativo. Outro dia você pode ser o moderador, que controla o tempo e faz as regras a serem cumpridas, não é isso? Exatamente. O debate deixa de ser uma briga de opiniões e vira um procedimento linguístico, conectivo e social, onde a gente aprende a escutar e a respeitar o outro. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast. E a lição de hoje é: dominar a fala formal não é um dom natural, é um direito e um aprendizado que a escola precisa garantir. Com certeza. Saber se comunicar bem nas esferas públicas e acadêmicas abre portas para o mercado de trabalho e, principalmente, exerce o nosso protagonismo juvenil na sociedade. A fala e a escrita caminham juntas. Então, fica a reflexão para vocês que estão nos ouvindo. Na escola de vocês, a oralidade tem espaço que merece? Deixem seus comentários nas nossas redes. Muito obrigada por nos acompanhar no Vozes em Ação. Obrigada, professora. Nada mais, nada menos, por fim, não menos importante, também é minha irmã. Valeu, gente. Estudem, debatam com argumentos e até a próxima. Tchau, tchau!